Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui ligados à parte de fabricação mecânica, né? E a gente vai fazer o segundo vídeo falando sobre planejamento de usinagem. E nesse vídeo a gente vai estar falando aí sobre instrumentos de medição, né? Nesse caso, o nosso foco é seleção, né, dos instrumentos de medição aí para o processo de usinagem, né? Como a gente tinha falado no último vídeo, né, ligado a essa parte de etapas, né, referente à execução, né, existe o outro detalhe que é selecionar, né, os elementos que vão ser utilizados ali, né, ao apoio à usinagem. Né. Inclusive, quando a gente for falar no próximo vídeo sobre ferramentas, a gente vai estar falando também sobre acessórios, né, que às vezes são necessários. Bom, então, voltando aqui para a questão dos instrumentos. O que acontece? Né, se eu pegar uma peça como essa aqui, né, e exemplo, uma seleção, diz, olha, indica aí os instrumentos que você vai utilizar aí para poder medir essa peça, né? Normalmente paquímetro, micrômetro, enfim, você vai listar todos aqueles elementos ali que você acredita que seja necessário para execução. O primeiro detalhe é entender o seguinte, né? O instrumento de medição, né, no caso relativo à medição direta, né, pela regra, né, ele deve ter ali uma capacidade metrológica, né, 10 vezes superior à tolerância indicada, né? Então, exemplo. Vamos supor que a tolerância indicada seja de 1/10. Né? Vamos colocar 1/10 aí de tolerância. Né? Na prática, para você medir, né, essa indicação de tolerância, você teria que ter 0,1 dividido por 10, que vai dar igual a 0,01. Ou seja, um instrumento de medição que tivesse uma resolução com 1/100 de milímetro, né, para poder medir efetivamente esse valor de 1/10. Aí você pode dizer, poxa, mas é besteira isso, eu trabalho aqui numa oficina, trabalho aqui numa empresa, uma tolerância como essa aí, eu utilizo um paquímetro com tolerância de 0,05, né? Funciona tranquilamente. Beleza, vamos agora falar sobre a questão da condição, né? Da condição ali de execução. O que acontece? A peça, né, quando fabricada, né, existe um departamento, né, pelo menos na grande maioria das indústrias, um departamento ligado à parte de controle de qualidade. Esse controle de qualidade, né, a gente sabe que tem controle de qualidade ligados a vários aspectos da produção industrial. A gente está falando nesse caso de controle da qualidade ligado à parte metrológica, né, que também muitas empresas chamam lá de laboratório de metrologia, né, o setor de metrologia, né. E esse setor, ele é o responsável, né, interno, obviamente, ali para poder garantir que, de fato, o fluxo de processo, né, da produção ali daquela peça, daquele elemento, ele venha atingir os valores específicos ligados ao projeto mecânico. Né? Por exemplo, se a gente for observar aqui, tem algumas tolerâncias primárias, né, alguns valores ali de tolerâncias, né, que têm importância aí para o funcionamento, montagem, enfim. Então tem essas tolerâncias aí, enfim, tem também tolerâncias secundárias, né? Você tem dúvida aí sobre tolerância secundária, primária, a gente já falou em alguns outros vídeos aí da parte de metrologia. Então, beleza, você tem essa condição, né? Então, quando você utiliza aquele paquímetro de 0,05, né? Por exemplo, esse caso aí da tolerância de 1/10, você tem que entender o seguinte, quantas medidas, né? Quantas medições estão contidas dentro dessa aproximação de 0,05. Isso é bem interessante. Né? Exemplo, se você for pegar um paquímetro como esse, né, tomando como referência, né, vamos supor que a medida seja essa, 10 milímetros, não está maior, não está 100 milímetros mais 1/10. 1/10 de milímetro, ou seja, a peça ela pode variar de 100 até 100,1, né? Ou seja, a variação dela, beleza. A gente sabe que matematicamente de 100 até 100,1 existem infinitos valores, né? Infinitos valores aí para você matematicamente, né? Só que a gente sabe que quando vai ali para a parte dimensional, exemplo, como a gente comentou essa questão do paquímetro, se você utiliza um paquímetro com 0,05 de aproximação, o que acontece? Quais são as medidas exatas que você consegue visualizar com ele que esteja dentro dessa faixa dimensional? Você consegue 100, consegue 100,05,
e consegue 100,1. Né? Você concorda comigo? Já que ele só mede a cada 5 centésimos de milímetro, né? Ou seja, você teoricamente, né, matematicamente, você tem infinitos valores, mas com esse instrumento você só consegue medir isso aqui. 3 valores possíveis, né, levando em consideração a resolução do instrumento, ou seja, a coincidência perfeita ali das linhas, tomando como referência ali a escala fixa e a escala móvel. Né? Então você só consegue essas 3. Se você vai utilizar um micrômetro com aproximação de 1 centésimo, você já consegue ter 10 medições, né? Ou seja, 100, 100,01, 100,02, e isso até chegar ali no 100,1. Né? Então veja que o processo é diferente. Né? Na verdade, você tem 11 medições. Né? Você tem 11 medições, né? Nem 10, né? Porque ele começa com 100, né? Ou seja, ele começa com 0, então ele vai do 0 até o 10. Né? Então do 0 até o 10 você tem 11. Né? Então veja que aspecto, né, relevante aí para essa contagem. O controle de qualidade, como eu falei, ele vai estar definindo as estratégias. E essas estratégias, elas têm a ver, obviamente, ali com a condição que a empresa tem de investimento de instrumento. O controle de qualidade ele tem que garantir que o produto final ele esteja dentro dos aspectos ali do projeto. Beleza. Né? Então, exemplo, vamos supor lá que o controle de qualidade ele fez lá um planejamento, né, operacional ligado à parte dimensional, e para cada operador, enfim, vai ter um certo jogo de instrumentos ali que a cada 2 semanas vai passar por aferição, né, sistematicamente vai passar pela calibração, né, vai para um laboratório credenciado para fazer uma análise estatística. Né? E aí, nesse caso, ele fez lá aquela relação do kit, fez o orçamento, mandou lá para a empresa, né, mandou lá para o setor para analisar, e teve, exemplo, um corte do orçamento de 30%. Ou seja, então todos aqueles kits que eles estavam querendo inicialmente não vai ter como comprar. Né? Ou seja, a empresa vai deixar de produzir por isso. Ela até pode, se ela realmente não garantir que o produto final ele atinja os seus aspectos, né, dimensionais. Mas no caso, normalmente o controle de qualidade ele vai ter que criar um outro método. Esse método é física, não tem jeito. Esse método, se ele não vai ser da forma plena inicial, algum vetor vai ter que ser alterado. Esse vetor provavelmente é o tempo. Né? Então o tempo ali ele pode ser alterado, ou seja, tem um tempo maior de fabricação porque os instrumentos não foram comprados de forma como tinha sido planejado inicialmente. Então quando você vai selecionar um instrumento ali para a usinagem, né, para o ciclo de fabricação, tenha em mente essa questão da condição da tolerância, né, que você vai estar medindo. Né? E quando você, exemplo, não tiver disponível um instrumento que te dê, né, um controle maior ali sobre o processo, é importante que, principalmente se tiver um setor de controle de qualidade, que isso esteja bem alinhado. Né? Eu já vi casos também aí de operadores, né, pessoas ligadas aí à parte da usinagem ser prejudicados por causa disso. Né? Receber um instrumento, né, para fazer a verificação e depois, né, a culpa acabou caindo ali para o operador, né, de porque ele não questionou, né, aquele instrumento. Então é importante ficar atento com isso. Né? Então, voltando aí à questão da seleção, né, o primeiro aspecto é esse ligado à tolerância e o segundo aspecto é a parte geométrica, né? Ou seja, como é que vai ocorrer, né, o apoio, né, relativo ao instrumento ali na verificação. Lembrando, a gente tem 3 tipos de medição. Né? Medição direta, que é quando você utiliza o instrumento ali e tem um resultado na hora. Você tem a medição por comparação, né? Ou seja, você tem um padrão e tem um elemento que consegue realizar, né, uma comparação de um com o outro. E você tem a medição por substituição, que é muito eficaz porque você está testando, né, praticamente ali o objeto na hora. Na nossa playlist de metrologia a gente já falou, né, sobre esses tipos de medição. E isso tem um impacto muito grande ali sobre a seleção do instrumento. Né? Exemplo, se vai para a área da indústria automotiva, né? Na indústria automotiva, exemplo, peças mais complexas, né? Tem muita questão de gabarito. Ou seja, quando você faz a medição com gabarito, é uma medição por substituição. Ou seja, você está garantindo que o elemento ele vai ter montagem.
né? Então é um detalhe bem interessante quando se faz essa condição, quando possível também, né? Nem todo tipo de medição vai ser possível utilizar gabarito, e entenda-se que gabarito é um processo caro, né? Porque normalmente gabarito não é um elemento padronizado. Quando eu digo padronizado, entenda-se fabricado em escala industrial. Normalmente você vai ter que fabricar esses gabaritos, né? Mandar alguém pedir para alguém fabricar esses gabaritos, né? Comprar esses gabaritos. Então aumenta aí bem de forma significante os valores envolvidos aí no processo. Então essa questão ligada à tolerância é um ponto, e a outra está ligada ali ao aspecto geométrico, né? Outra característica de tolerância está ligada ali também à parte de rugosidade, né? Muita gente pergunta, poxa, eu trabalho ali com a relação de usinagem, tem parâmetros ali de rugosidade, né? Mas eu não faço a medição ali da rugosidade. É um erro, porque se é uma característica do processo, né, ela tem que ser medida, né? Só que a medição de rugosidade ela é cara, né? Então, exemplo, se você vai fazer uma medição com rugosímetro, é um instrumento muito caro. Então, normalmente, o que acontece? O processo inverso. Você recebe os parâmetros que vai atingir aquele aspecto de rugosidade, e nessa característica de parâmetros de fabricação, o tempo de vida útil da ferramenta também para estar atingindo aqueles parâmetros, né? Existe também um meio termo, que são os blocos de comparação, né? Ou seja, você tem um estojo, né, onde vem blocos ali que você pode comparar o acabamento superficial, né? Ela não é uma medição tão eficaz quanto o rugosímetro, mas serve, né, principalmente para saber se o elemento ele está passando, tá muito distante ali daquele aspecto de rugosidade, ou também, né, normalmente se trabalha ali com relação de peça piloto, né? Então o pessoal também faz esse aspecto de peça piloto. Então aquela peça piloto ela tá com acabamento superficial legal, né? Tem aquelas lupas industriais, né, para você estar verificando ali a parte superficial se o acabamento ele tá condizente ou não, né? Mas de fato aí o rugosímetro acaba sendo um instrumento bem preciso, né, para esse tipo de verificação, né? Então, e outro detalhe, né, que é aquela questão de a quantidade, né, os tipos de instrumentos que vão estar ali disponíveis para aquela medição. Eu já vi, por exemplo, acontecer numa empresa de usinagem, né, ela tinha até um volume bom de produção, mas não eram peças complexas, né? E aí ela recebeu uma demanda para fabricação de engrenagem de dente reto, né, e ela não tinha instrumentos ali para medição, né, mas mesmo assim ela quis, né, pegar aquele tipo de produto, né, e quis criar, né, alguns métodos ali para garantir, né, o aspecto dimensional, enfim, né? Então às vezes, né, esse tipo de ação ela não você vai ter um impacto muito grande no final. É melhor você garantir de fato que você tem um instrumento compatível para aquele processo, né, do que mais para frente você está ali no ciclo de fabricação, já está com o produto fechado ali para venda, né, e acaba se complicando, né? Então tem que entender que dependendo do processo você tem que ter, né, o instrumento, né, o equipamento também necessário, né? Exemplo, eram engrenagens de pequeno porte, né, e aí foi necessário comprar, né, um projetor de perfil para poder fazer essas medições, né, E o projetor de perfil tinha um valor relativamente alto, né? Então ele entrou ali como investimento da empresa para não caracterizar ali como um prejuízo enorme ali pelaquela fabricação das engrenagens. Então isso é um detalhe bem interessante. Então, para a gente fechar, não ficar tão extenso, seleção de instrumentos, né? Você deve levar em consideração as características de tolerância, geometria, né, e ficar atento com o seguinte, o que se tem, né, disponível, né, porque se você não tiver um instrumento que seja capaz de realizar aquela medição, né, evite tentar inventar, né, artifícios técnicos ali que venha, que possa ser que depois venha prejudicar ali o processo, né? Então é importante aí que todo mundo esteja alinhado quando o instrumento ele não for característico ali da fabricação ou característico para a análise, né, posterior daquela fabricação, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!